pela internet. Esta entrevista será conduzida pelo professor Duda Trevisani. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde a quem assiste aqui a TV Prevê. É sempre uma satisfação estar aqui, viu, Duda? E para nós também, Fernando. Sabe que a TV Prevê tem um respeito pelo seu trabalho. Fazia tempo que ele estava para vir aqui. Demorei para retornar desta vez aqui com uma série de ocupações, mas é um prazer estar aqui. Ô Fernando, tá a campanha disparada e tá os candidatos e pelo jeito vai ser uma campanha acirrada. Eu não arrisco nem dizer quem são os dois que vão para o segundo turno, tão embolada que tá a coisa. Agora, todo mundo fala que vai melhorar a saúde de Bauru. Se você fosse o prefeito, claro, os secretários melhorou muito na tua coisa, mas o prefeito sempre tem o poder de ser mais criativo ainda. Na verdade, o que tem que ser feito em Bauru para realmente melhorar a saúde, Fernando? Eu acho que uma grande medida, Duda, que precisa ser... na verdade, precisa prosseguir. Nós já estamos fazendo isso, mas isso precisa aprofundar. É a integração de recursos. A saúde municipal cuida de um pedaço da rede. A saúde estadual cuida de outro pedaço da rede. Então, o que nós fazemos, basicamente? A rede municipal faz a atenção básica, faz a área de urgência e emergência, tanto fixa quanto móvel, e faz a área de saúde mental. A parte de atendimento especializado, exames especializados e internação, não estão sob o domínio da área municipal de saúde, está no domínio da área estadual. Então, integrar melhor isto é uma coisa importante. Agora, sendo muito franco, professor, nós vamos ter grandes dificuldades pela frente. Eu recomendaria que todos desconfiassem bastante de quem diz que vai fazer expansões nesse sistema, porque nós estamos prevendo que se a gente tiver recurso para manter o que a gente tem, a gente já vai se dar por satisfeito. Provavelmente nós não teremos recurso para fazer expansão. Então vai ter que gerir com muita criatividade, com uma visão de integração de recursos, porque senão vai ser difícil que a gente consiga conduzir o sistema de saúde como a gente está conduzindo hoje. Foi até bom você falar, não só na saúde, tem candidato que está prometendo aquilo que nem a Holanda, a Suíça, Suécia consegue dar, né, Fernando? Tem um exagero de promessas de candidato a prefeito aí que... E o país nessa crise, né, professor? É isso que nessa crise, a arrecadação municipal está caindo, não é? Nós estamos agora... Semanalmente. A gente até fez um alerta público. Nós estamos projetando o orçamento do ano que vem, vamos ter dificuldade no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para manter o que a gente faz hoje. Porque a gente cresceu, a gente colocou as UPAs e olha que a gente conseguiu, por uma série de fatores, bastante recurso do governo federal na manutenção do dia a dia aqui. Então eu digo isso, eu acho que a população tem que olhar muito objetivamente. Quem faz promessa de expansão tem que perguntar, escuta, mas como é que vai fazer isso? Com que dinheiro, né? Com que dinheiro e de que maneira que vai conseguir fazer isso? Como ficaram as contratações pela Fundação, Fernando? Professor, elas estão da mesma maneira que elas estavam. Nós tivemos aquele apontamento do Tribunal de Contas que eu acho que é um equívoco do Tribunal de Contas. Por quê? Porque, na verdade, há uma tendência hoje nacional dos tribunais incluírem despesas de pessoal, mesmo quando você tem um prestador de serviços para o poder público, incluir isso como despesa de pessoal. Acontece, entretanto, que no nosso caso não é uma despesa de pessoal típica, porque nós contratamos pessoas jurídicas, então isso não é contratação de pessoal exatamente. E o tribunal não conseguiu atingir essa compreensão. Nós estamos programando uma visita ao presidente do Tribunal de Contas para apresentar esta argumentação para ele. Continuamos praticando as contratações da mesma maneira, porque, a bem da verdade, nós temos que reconhecer, as contratações através da Fundação resolveram o problema de médico no Bela Vista, resolveram o problema de médico na unidade do Ipiranga. Então, elas são importantes para a população,
Mas nós pretendemos dialogar com o Tribunal de Contas para acertar isso. Eu acho que essa compreensão vai ser atingida. Deixa eu aproveitar, estou com saudade das perguntas dos meus telespectadores. Eu entrevistei 6 dias seguidos os vice-candidatos a prefeito. Então você está com síndrome de abstinência aí. E o meu telespectador não participou, claro, até porque eram perguntas dirigidas. O Pedro Valentim já entrou aqui, ele devia estar morrendo de vontade de perguntar também, né, Pedrinho? O Pedro pergunta: secretário Fernando Monte, já faz 4 ou 5 anos que pergunto em entrevista na TV Prevê por que até agora não foi informatizado o setor de atendimento da saúde municipal. Sabemos que algumas áreas foram informatizadas, mas é essencial que informatize o setor de atendimento, até para evitar direcionamentos. Bom, o Pedro realmente tem insistido, vou mandar um abraço aqui para o Pedro Valentim, ele tem insistido nessa questão e eu vou responder o que eu respondi na última vez que eu estive aqui, que na verdade a colocação dele tem um certo equívoco. A rede está sendo informatizada, inclusive na questão de atendimento. Às vezes é difícil entender o que a pessoa está perguntando exatamente com atendimento, mas veja, a rede está sendo informatizada, inclusive na questão do atendimento. Por exemplo, está sendo feito prontuário eletrônico na rede de saúde aqui da cidade, e nós fizemos isso de uma maneira muito quieta, sem fazer alarde. Nós não queremos fazer pirotecnia com esses movimentos, porque eu acho que é importantíssimo informatizar a rede. E Bauru, acho que talvez seja a única cidade do estado de São Paulo que tem um sistema, Pedro, que é o seguinte, porque você insistiu bastante nisso do ponto de vista dos atendimentos especializados, dos exames especializados, e nós implantamos um sistema aqui em Bauru que é o seguinte, chama CROSS o sistema, ele foi feito pelo governo estadual. Todas as unidades de saúde agendam estes atendimentos para não ter exatamente esses privilégios, cortar fila, esse tipo de coisa. Nós agendamos estas situações a partir das unidades de saúde. Hoje as nossas unidades agendam os atendimentos, o prosseguimento dos atendimentos em unidades que estão em outra esfera de governo. Então eu penso que nós estamos absolutamente no caminho do que você entendia como adequado fazer no sistema de informatização. Agora, informatização é visto de uma maneira simplista. As pessoas falam em informatização da saúde achando que isso é uma coisa simples. Eu vou insistir de novo aqui. É um negócio super complicado informatizar a saúde. É muito mais complicado, por exemplo, do que informatizar banco, informatizar outros locais que ainda não completaram esses processos. Então, nós estamos no caminho de se fazer a informatização, estamos muito adiantados, não é? A nossa ferramenta hoje permite, por exemplo, prontuário eletrônico. Agora, vou citar uma coisa que a gente não consegue fazer ainda, que o nosso desejo é fazer. Qualquer ponto do sistema conseguir ver o prontuário do indivíduo. Mas nós não conseguimos fazer, não é porque a gente não queira fazer, é porque o sistema, que é fornecido pelo governo federal, não permite essa funcionalidade. Nós estamos brigando lá no governo federal para que isso seja possível. Ou seja, nós estamos num bom caminho. Se fosse medir, quantos % de informatização já foi feito na cidade de Bauru? Na área da saúde? 80% já está feito. Beleza. Fernando, passa para o nosso telespectador uma radiografia do serviço nos pronto-socorros, central e infantil. Olha, o pronto-socorro, tanto o central, especialmente na área de adultos, reduziu muito o seu atendimento a partir da instalação das UPAs, não é? A gente, quando começou o primeiro mandato do prefeito Rodrigo Agostinho, nós atendíamos em torno de perto de 1.000 pessoas por dia no pronto-socorro central, na área de adultos. Hoje nós estamos atendendo algo que está variando entre 200, 300 pessoas por dia, e o resto foi redistribuído para as UPAs, o que mostra que as UPAs foram feitas corretamente. Além disso, isso também diminuiu o tempo de demora das pessoas, não é? Vez ou outra as pessoas reclamam de demora, mas em média esse tempo diminuiu bastante. Nós tínhamos demoras acima de 8 horas no começo do primeiro governo do prefeito Rodrigo Agostinho. É que, lamentavelmente, as pessoas vão esquecendo o passado, claro. E na verdade,
natural, aqui não há nenhuma crítica, mas isso vai sendo esquecido. Então, este funcionamento melhorou bastante. O nosso desafio hoje é no pronto-socorro infantil, porque nós temos um problema de falta de pediatra. Continua, Fernando. Continua. Nós fizemos vários concursos, então é muito difícil a gente absorver pediatra na contratação da administração direta. Abrimos recentemente um chamamento para pediatra na fundação. Conseguimos um time que vai permitir instalar pediatria na UPA da Bela Vista. Mas isso vai depender da existência de recursos. Nós ainda temos que fazer um planejamento dentro da secretaria para ver se tem recurso para contratar a fundação para que a gente faça isso. A meta é a gente terminar este ano, né? É o último ano desta administração, eu diria que seria o fechamento desta gestão para a gente que está deixando a secretaria, deixar a UPA da Bela Vista com pediatria instalada, assim como deixar funcionando a unidade do Jardim Jussara, funcionando a unidade do Mendonça Chapadão, que são unidades que estão prontas. Há outro aspecto importante na área de pronto-socorro, tanto central, adulto quanto infantil, é a questão da condição física. Ele estava muito deteriorado, nós fizemos um planejamento de reforma lá. A reforma saiu da possibilidade, em função da crise, da possibilidade de gasto do município. Ela ficaria algo em torno de 6 a 8 milhões para reformar. E o prefeito tomou uma medida que eu achei uma medida muito acertada, né? Nós temos, felizmente, um prefeito que é muito interessado na área da saúde. E ele mobilizou outras secretarias para fazer uma reforma, pelo menos de manutenção, dentro do pronto-socorro. E hoje, eu queria fazer esse tributo ao prefeito e agradecer ao secretário das administrações regionais, o Levi Momesso, que cedeu o pessoal e eles estão fazendo uma reforma interna. Então, do ponto de vista da aparência, da ambiência do pronto-socorro, ele já está melhorando bastante, já que a gente não conseguiu fazer aquela reforma maior. E nós estamos fazendo uma nova instalação lá, através de 2 emendas de 2 parlamentares, 2 ex-deputados, o deputado Vacareza e o deputado Francisco Chagas, são ex-deputados que fizeram emendas. Esse recurso já está disponível, é algo em torno de 750 mil, e nós vamos fazer uma área de diagnóstico por imagem dentro do pronto-socorro. Então, estas coisas estão sendo acertadas para que o pronto-socorro funcione da melhor maneira possível. Agora, vamos para a grande dificuldade que nós temos hoje. Nós ainda continuamos com uma grande dificuldade de internação hospitalar, não é? Então, muitos dias a gente chega lá e tem uma quantidade enorme de gente esperando internação, tem gente em maca. Esta é uma coisa difícil da gente lidar, não é o que a gente desejaria, mas nós temos um problema também da disponibilidade de leito na cidade de Bauru. Temos feito o melhor relacionamento possível com o Estado para tratar essa questão da melhor maneira possível para bem atender a nossa população. O telespectador Orlando, ele pergunta: Fernando, gostaria de saber se você é primo do engenheiro Paulo Campanha, que já foi presidente do DAI. Orlando, eu tenho uma relação de parentesco distante do Paulo Campanha. Eu acho que nós devemos ser primos em 4º grau, alguma coisa assim, não é? Os nossos avós eram primos, não é? Esta é a relação de parentesco que eu tenho com ele, mas conheço o Paulo Campanha desde que ele era pequenininho. Nós dois somos da mesma cidade, nós somos oriundos de São Manuel, não é? E vivemos juntos durante muito tempo, a nossa adolescência passamos juntos. Eu tenho uma relação de proximidade bastante grande com ele. Falta de médico nos finais de semana nas UPAs, está solucionado? Professor, eu acho que a gente ainda tinha algum problema nas UPAs que a gente toca diretamente. As da fundação, o serviço médico está com a fundação, solucionados. As nossas ainda tinham algum problema, nós fizemos um concurso, estamos contratando mais médicos e eu acho que chegaremos até o próximo mês aí com esta situação solucionada nas nossas UPAs. Porque essa era uma situação que me deixava muito contrariado, não é?
sinto uma enorme amargura cada vez que uma unidade desse tipo interrompe o atendimento, porque é uma unidade para funcionar 24 horas, uma unidade de urgência e emergência não tem cabimento ela interromper o seu funcionamento. Acredito que nós estamos, se não completamente solucionados, muito perto de uma solução total. O maior problema ainda, você acha, é para internação? O maior problema que nós temos hoje é para consulta especializada, professor, exame especializado e internações, não é? Eu acho que esses são os grandes desafios que nós teremos pela frente. Veja, o problema da internação é porque falta leito, não é? Uma cidade, qualquer cidade, os cálculos... A região inteira vem para cá, né, Fernando? E além disso, professor, a gente deveria ter 2,5 leitos, no mínimo 2 leitos para cada 1.000 habitantes. A nossa taxa é de 1,3 leitos para cada 1.000 habitantes. Então, a quantidade de leito disponível é muito pequena para aquilo que a gente precisa fazer. Isso é no Brasil inteiro? Ou tem regiões que... Isto é nas cidades polo, como é a cidade de Bauru. O que nós vivemos nos últimos 20 anos? Nós vivemos um fenômeno chamado adensamento tecnológico. Na medida que foi incorporando mais tecnologia na área médica, a tendência foi concentrar o atendimento nas cidades polo, nos grandes hospitais. Então, se a gente pegar o que um hospital como o de Pirajuí fazia há 20 anos atrás, não era muito diferente do que fazia um hospital aqui. Tudo bem que aqui poderia fazer coisas mais complexas e tal, mas lá também fazia bastante coisa. Se pegar um hospital como Pederneiras, como Agudos, esses hospitais faziam vários procedimentos. Por quê? Porque a medicina não era tão sofisticada do ponto de vista tecnológico como é hoje. Na medida que foram surgindo novos equipamentos, novas tecnologias, isso é muito caro, não dá para colocar isso em todo lugar, a tendência foi esses locais não terem isso e ir concentrando o atendimento nas cidades que são polo de uma região. Então isso acontece em Bauru, isso acontece em Araçatuba, em Prudente, em Ribeirão Preto, em Campinas, em Rio Preto, que são cidades que concentram... Cidades que têm faculdade de medicina, funciona melhor o pronto atendimento? Muito melhor, professor. Tudo muito funciona melhor. Tudo funciona melhor. Nós agora estamos perto de ter aquele processo de ter uma escola médica, voltou a se desenvolver, estava parado no Tribunal de Contas da União, por causa de um embargo feito no estado da Bahia. Isto foi solucionado e agora possivelmente... O problema agora é grana, né? Foi o que eu falei. A entidade mantenedora que se interessou, que no nosso caso a escolhida foi a Uninove, claro. Eu acredito o seguinte, que o entusiasmo deles era maior antes, né? Era bem maior. Agora com a crise, vamos ver, eles não entraram ainda em contato, nós também não fizemos perderam o que eles tinham de fiéis, né? Exatamente. Então, teremos desafios aí também para fazer isso, mas eu acho que empenhadamente a gente tem que lutar para ter uma escola médica. Bauru é muito curioso não ter uma escola médica. Poucos locais... Não existe cidade com 300 mil habitantes. Só uma existe, professor. Qual? Piracicaba. Aqui em Piracicaba, que tiveram uma evolução semelhante. Tem razão. Mas lá... Em Piracicaba tem odonto estadual também. Exatamente. Não tem igual Bauru. Você nunca tinha pensado nisso. Só que o odonto deles é da Unicamp. E aqui exatamente. É da USP. Você falou uma grande verdade. Piracicaba, você sabe tem uma coisa semelhante com aqui. O resto todas têm. E tem um desenvolvimento completamente diferente, porque isso muda bastante. E nós temos... Piracicaba é uma tipo de cidade diferente de Bauru. Até porque lá é indústria, né? Totalmente, uma cidade totalmente industrial. Ligada à indústria, à agroindústria, né? Indústria da cana e tal, mas é uma cidade totalmente industrial. Uma pinga maravilhosa, entendeu? Só perde para Lençóis, né, professor? Lençóis é boa. Lençóis é boa. O Marcos Eduardo Monteiro, ele pergunta: Dude e Dr. Monte, como o senhor disse, os candidatos a prefeito não estão emplacando. Não que não estão emplacando, estão prometendo. Talvez estão prometendo o que não pode cumprir, isso sim. Nós precisamos de um prefeito que faz a máquina pública funcionar. É um absurdo quando é comunicado um vazamento ao DAI e eles demoram dias, semanas e até meses para consertar. E o conserto deveria ser em horas. Estou com você, Marcos.
É verdade. E essa é uma preocupação que eu tenho bastante grande hoje na área da saúde. Eu acho que toda a população, professor, tem uma visão hoje que é o seguinte: nós pagamos muito imposto no país. Todos pagam muito imposto, todos. E vem mais aí. E nós não entregamos em serviço para a população aquilo que a população merece. Acho que o que o Marcos está dizendo é isso e eu concordo plenamente. Isto vale para todas as áreas, não é? Então, eu sou daqueles que tenho me empenhado no sistema público no país há muitos anos, né? Tenho 30 anos de trabalho no sistema público e acho isso. Cada vez mais estou convencido de que a gente tem que fazer ações para que a gente entregue em atendimento aquilo que as pessoas merecem e pelo que elas pagam antecipadamente. Então, concordo plenamente com ele. E para isso a máquina precisa funcionar mesmo. Eu sempre digo uma coisa que é o seguinte, professor: nós temos que rever o grau do nosso corporativismo. Nós temos uma concepção corporativa no país, que é um dos problemas do país seguir em frente em relação a isso. O que você está achando? Você está acompanhando, como acho que o país inteiro está acompanhando. Essa noite eu sonhei com... Nem falo com as coisas ruins que eu sonhei. Antes de dormir eu vi uma fotografia, a Dilma, o Aécio e o advogado dela, tudo rindo. Você vê, na hora que vai para a Câmara... Parece que eles estão eu todos falo, brigando. será que nós somos tontos assim mesmo, que vestimos camisa desse povo e ninguém merece que se vista a camisa de ninguém, Fernando? Professor, é possível. Eu acho que a gente tem muita razão em vários momentos para a gente se sentir bobo mesmo em relação. Você viu essa fotografia? A fotografia eu não vi. Eu li eu uma notinha no jornal, mas não vi a fotografia. Parece três amigos assim... Rindo da gente, né? Claro. Entendeu? Três amigos excepcionais. O que você acha que dá o impeachment? Não tem como não eu acho que dá, não tem né? reversão. Acho que agora não é nem mais questão de partido, é questão de economia já, né, Fernando? Eu digo o seguinte, né? eu não acompanhei ontem, eu até não estava em Bauru, estava em viagem, num compromisso fora daqui. Penso o seguinte: eu vejo com grande coragem a presidenta ter ido ontem lá no Senado. Sei que não é fácil isto, né, naquele ambiente. Ela, em relação a um plenário de pessoas altamente qualificadas, o legislativo de maior grau que nós temos no país. E enfrentar aquilo precisa de uma dose bastante grande de coragem. Muita coragem. E veja, e disposição, porque... E saber que quebrou o país, 14 né? horas ali e respondendo. Eu acho que foi um desafio. A mim surpreendeu. Agora, do ponto de vista da eficácia disso, todas as notícias, eu também não tenho informação nenhuma além do que qualquer pessoa tem. Eu acompanho pelos jornais. Pelo que a gente vê na imprensa... parece que é um jogo já jogado, né? Parece essa que é a impressão que dá essa. Estou me esquecendo de falar. Fala do teu partido aqui em Bauru. Qual a composição, quem são os vereadores, aonde coligou. Nós aqui em Bauru, o PR seguiu um caminho aqui que foi uma coligação com o PV, né? Nós temos aí uma chapa que eu acredito que sejam os melhores candidatos, né? Nós estamos junto com o Raul, candidato a prefeito, o Lima Júnior, candidato a vice-prefeito, e nós fizemos não só a coligação na majoritária, como fizemos também uma eleição na chapa proporcional, não é? Então, os nossos candidatos a vereador, nós temos um time ainda bastante restrito, 6 candidatos a vereador, que estão junto na chapa, junto com o PV. E eu acho que vai ser uma chapa que vai eleger uma quantidade importante de pessoas, não é? Acho que as chances desta chapa, de maneira geral, são chances muito promissoras. E pelo próprio desenho do quadro, não é nem só um movimento de renovação, mas muita gente saindo da Câmara, né? Vários vereadores saíram para outras candidaturas, o próprio Raul, o Lima Júnior, que são candidatos na majoritária, outras candidaturas que foram ser candidatos na majoritária. Dois grandes vereadores, o Moisés e o Dr. Paulo, não saíram candidatos. Exatamente. Então, Bauru perde muito com a ausência desses dois. Então a renovação vai ser grande, até por condição disso. Quer dizer,
independente de qualquer coisa, nós vamos ter uma renovação. Eu espero que a gente tenha uma Câmara muito potente, porque teremos, na minha avaliação, momentos bastante difíceis para atravessar. Acho que nós temos que eleger pessoas que tenham alta capacidade de gerir e tenham alta capacidade de se defrontar com problemas, de resolver problemas, porque nós teremos grandes desafios colocados à nossa frente. Tem uma crise aí, eu acho que essa crise não vai passar rapidamente, não é? O prefeito lida com os problemas do dia a dia das pessoas, é onde as pessoas moram, onde elas precisam de ações do poder público. Então acho que a escolha tem que ser muito boa, teremos que ter bons governantes, bons vereadores, porque o desafio que teremos será grande. É grande. O Luiz Carlos fez uma pergunta boa, que o Luiz Carlos da Bela Vista. Até eu vi uma estatística essa semana, viu, Luiz Carlos? Diz que os planos de saúde, do modo geral, perderam 40% das empresas que tinham planos de saúde para funcionário com a crise. Não sei se é verdade isso, é um número muito alto. Quer dizer, quase metade. E eu vi de médico isso, médico falando, olha, o que esse paciente meu perdeu o plano de saúde porque a empresa dele cancelou, é barbaridade. Eu ouvi de médico isso. O Luiz Carlos pergunta, olha que interessante a pergunta dele. Ó. Doutor Fernando, o senhor acha que com a crise e o fechamento de empresas que tinham plano de saúde, agora estão todos dependendo da saúde pública? Isso agravou ainda mais a precariedade dessa área? Não tem nenhuma dúvida, Luiz Carlos. Isso varia um pouco de região para região. Eu acho que Bauru é uma região que sofreu muito com isso, né? Talvez daquelas que mais tenham sofrido com isso. E quando você tem uma crise como esta, Luiz Carlos, ela causa um fenômeno perverso. Porque do lado da possibilidade de fazer coisas, você tem uma restrição. Quer dizer, o poder público tem menos dinheiro, a arrecadação cai, os recursos são menores. O governo federal, hoje, repassa muito menos recurso para a gente do que nós precisamos de recurso. As coisas estão mais ou menos congeladas no governo federal, com perspectiva de piora. A arrecadação municipal também caiu, então, do ponto de vista de possibilidade de fazer, tem uma redução. Do ponto de vista de demanda, de quem vai nos procurar, tem um aumento. Então a situação é uma inversão de curvas e isso é muito perverso, é um grande desafio. Eu estive ontem num evento, por isso que eu estava fora aqui de Bauru, que era um debate sobre saúde, e havia uma pessoa lá que já trouxe esse número, já está estudado. No Brasil, houve a perda de 1 milhão de vidas de pessoas que tinham plano de saúde. Essa foi a redução de pessoas, o que é bastante significativo. Fernando, infelizmente a entrevista é mais curta hoje porque nós temos horário eleitoral gratuito que entra daqui 1 minuto. Você tem 1 minuto para falar com o telespectador de Bauru. Professor, dizer que é sempre um prazer estar aqui, não é? Estou absolutamente à disposição. Dizer que eu acredito no sistema público, que eu acho que a gente fez bastante coisas interessantes. Há muito por fazer, muita coisa por fazer. Eu continuo acreditando que isso seja possível. Nós vamos deixar a secretaria, vamos entregar uma espécie de relatório dessas coisas que foram feitas, e eu espero que os próximos que virão prossigam esse trabalho, porque a população merece um bom atendimento na área da saúde. Fernando, obrigado pela presença, viu? Um abraço, viu? Eu agradeço a sua audiência e continuo assistindo aí na grande mídia a coisa mais bonita que existe, que é esse debate em alto nível no Senado. Tchau.